Nós sabemos que tem dois tipos de consultoria. Tem uma consultoria, que é uma consultoria de conteúdo. Então, quando contrata uma pessoa que entende muito daquele assunto e a pessoa vai ajudar a organização daquele assunto específico. E tem a consultoria de metodologia, e quando junta a competência da consultoria com a competência da organização. A competência de vocês é o processo judicial, certo? A competência da fundação é gestão, é administração. Então, nós usamos as duas competências para fazer esse trabalho. E eu acho que essa é a consultoria mais eficaz, porque a consultoria de conteúdo ela é muito importante quando a organização está com muito problema, ela tem um problema específico. No caso de melhorias, essa é a consultoria mais adequada. Por quê? Porque os participantes sabem o que precisa mudar. Cada um de vocês aí, vocês não têm uma ideia sobre o trabalho de vocês? Vocês não têm uma boa ideia que gostaria de botar em prática? Vocês não têm o quê? Vocês não têm tempo para isso, vocês não têm a metodologia adequada. Então, no caso da consultoria, deu curso, deu ferramentas, deu instrumentos para a equipe participar. E em relação a descraft, não pode mudança e evolução sem o compromisso de todos. Eu gosto de fazer um comentário, quando a gente chega sempre nas empresas ou nas organizações públicas, a gente escuta, porque a empresa, porque o tribunal. Como se a empresa ou o tribunal fosse um ser, um ente, da qual ele não fizesse parte. Não é verdade? E não. Todos os funcionários são a organização ou empresa para a qual trabalha. Precisa o apoio da alta administração? Sim, é lógico que precisa o apoio da alta administração, mas não adianta a alta administração querer. Todos têm que acreditar naquela mudança. A execução e a visão e implantação de melhorias através dos processos faz com que se torne mais eficazes e adaptáveis aos novos requisitos do cliente. Então, quando a gente faz uma racionalização do processo, acontece uma melhoria na unidade, não acontece? Essa melhoria na unidade vai implicar um melhor atendimento do cliente e vai implicar uma melhoria da imagem da organização, consequentemente, vai dar uma melhoria na autoestima do funcionário que vai ser motivado a continuar esse processo. A melhoria do processo de organização contínua e sem fim a ser conduzido pelos seus integrantes, sem informação e conhecimento dos processos de uma organização, deve ser no conhecimento de todos os seus integrantes. Por que isso aqui? Porque a gente sabe, como a professora falou, que o processo de trabalho, ele nunca acontece num pedacinho só. Acontece? Não. Para você entregar a prestação jurisdicional, o processo não passa por vários setores, ou seja, ele não é complementado, cada um entrega a sua competência no processo, então não adianta eu saber a minha parte. É muito importante que eu saiba da onde o processo vem, por que o trabalho chega daquele jeito e da onde ele vai. Porque só o que eu faço no meu setor não é suficiente, ele precisa ser complementado. Está claro para todo mundo? Faz sentido o que eu estou falando? Então, como que nós conseguimos evolução contínua, que é o que nós acreditamos? Constituir um número de pessoas engajadas e comprometidas, provenientes de várias áreas e níveis conhecedoras do dia a dia. Por que várias áreas e níveis? Porque, como eu falei, todos entregam a competência. É só o servidor? É o chefe também, é o magistrado também. Todos entregam a sua competência, todos atuam no processo de trabalho. Então, por isso, é importante que na nossa equipe nós tenhamos pessoas de vários níveis. Aí nós capacitamos e comprometemos, transformando essas pessoas em agentes de mudança conforme divisão de resultados por processo de trabalho. Por que é o resultado do processo? Porque é o processo de trabalho que põe o foco no cliente. Multiplicado esforço em árvore, divulgando
pela organização do sistema de fato de trabalho. Como que nós fizemos no nosso trabalho? Como que nós fizemos a revisão dos processos de trabalho do sistema? São apresentados os diagramas dos processos de trabalho desenhados para o usuário de JC, a equipe interna do CLT, sobre a dinamização do trabalho e propôs melhorias. Pode virar. Vocês sabem, todo mundo aqui ouviu falar do plano de JC, todo mundo sabe o que é o Sistema Unificado de Administração de Processos da Justiça do Trabalho, que foi encomendado pelo CST. Como que foi especificado esse sistema? Nós fizemos a racionalização do processo de trabalho básico judiciário e, a partir daí, foram definidos os módulos, as funcionalidades desse sistema. Gente, vocês têm sorte que o TST encomendou esse sistema para vocês, porque é a maneira mais moderna de fazer o sistema. Porque se você já começa pensando nos módulos, ou se você não racionaliza o processo de trabalho antes de desenvolver o sistema, o que acontece? Você corre o risco de turbinar a burocracia, não é verdade? Por isso a gente corre o risco de turbinar a burocracia. Então, a racionalização do trabalho é uma grande oportunidade de mudança. Nós temos o processo digital. Se nós não tomarmos cuidado, corre o risco de que no processo digital ser igualzinho ao processo de papel, só que numa outra mídia. Vocês concordam comigo? Você pode fazer tudo igualzinho que faz o processo de papel, só que você põe simplesmente, você ativa lá no servidor, você não tem papel. Eu já vi sistema até com carimbo virtual. Então, o SAB foi pensado em quê? Vamos fazer uso da lei, que já vimos que na época não tinha sido ainda assinada, mas que agora já foi, da lei que funciona o processo digital, que diz como ele tem que dinamizar, e então aproveitar e fazer de uma maneira diferente. Esse SWAP, ele foi feito na equipe mista de São Paulo e Campinas, ele passou por Porto Alegre, ele depois foi a Brasília para ver o que acontece no PSC, e houve um evento para cada regional mandou representantes de primeira e segunda instância, que foi feita a leitura dirigida desses processos e mandaram 1000 sugestões de melhorias, de especificidades da sua região, ou seja, é um processo que foi realmente analisado por várias pessoas. Eu falo isso para vocês verem a legitimidade do SWAP, que não foi uma coisa assim pensada por poucos, depois um comitê de juízes e servidores analisaram essas 1000 sugestões, mergulharam nesse trabalho e validaram a maneira como a justiça trabalhista vai funcionar daqui a partir. Por que a gente faz do SWAP? Porque tem 2 jeitos da gente trabalhar. Ou a gente levanta a situação atual e a partir da situação atual nós propomos as melhorias, só que aqui no caso a situação atual já foi analisada em 2004 e nós já temos um padrão. Então nós fizemos ao contrário do que a gente costuma fazer, porque a gente já tem um padrão de como deve funcionar. Então, olhando para o futuro, olhando para aquele padrão, como que nós podemos mexer hoje? Uma das coisas que a gente pensou também foi o seguinte: as grandes melhorias, elas virão com o SWAP. Aqui foi mais pensado em termos de desburocratizar antes do SWAP chegar. Então, quando nós vamos analisar um processo de trabalho para propor melhorias, nós pensamos o que é feito e o que deveria ser feito. E aqui nós temos que linkar o que é feito com o para quem é feito. Porque o processo de trabalho é para atender ao cliente.